começar nossa aula de assistência farmacêutica e hoje o tema é atenção farmacêutica. Já conversamos sobre farmácia clínica, sobre o conceito de assistência farmacêutica. Agora, vamos falar um pouco sobre a atenção farmacêutica, que é uma nuance da assistência farmacêutica que está dentro desse grande rol que envolve desde a produção do medicamento até o cuidado ao paciente. Então, segundo Gomes, a expressão foi empregada pela primeira vez por Brode em 1984. Então, veja que a atenção farmacêutica é um termo novo, não é um termo antigo, mas somente em 90 foi devidamente definida por Hepler e Strange como o fornecimento responsável de medicamentos com o objetivo de atingir o resultado desejado, que levará a uma melhora na qualidade de vida do paciente. Uma coisa que eu vejo bastante, assim, em provas, enfim, é a diferença entre atenção farmacêutica versus assistência. Tá? Então, a assistência, que é o mais geral, ele vai estar relacionado sempre ao medicamento, em todas as suas etapas, desde a produção do medicamento até sua entrega ao paciente. Já a atenção, ela está voltada para o paciente. Então, como proceder com esse paciente para que o tratamento dele seja eficaz? Então, claro que envolve medicamento, mas a nuance principal é a relação entre esse medicamento e o paciente, claro, com a devida orientação do farmacêutico. É tanto que essa atenção farmacêutica surgiu aí em uma aula anterior, nós vimos sobre farmácia clínica, surgiu dentro, a partir dessa questão da farmácia clínica. Veja que até o termo ele é mais novo, Então, a filosofia da atenção farmacêutica é baseada em uma relação de troca mutuamente benéfica entre o paciente e o farmacêutico. Veja que o paciente é o escopo principal. Nessa relação, o paciente confere autoridade ao profissional farmacêutico, que por sua vez oferece conhecimento e comprometimento para melhorar a qualidade de vida do farmacêutico. Então, aqui é uma coisa importante, A gente comentou sobre isso na questão da farmácia clínica, mas a atenção farmacêutica também, O conhecimento, estudo aprofundado do medicamento, tá? Então, esse estudo, ele envolve, essa prestação de serviço, aliás, envolve estudo. E como eu comentei na questão da farmácia clínica, é interessante de início escolher um grupo de medicamentos, para você estudar bastante e com toda a segurança poder fazer a orientação necessária ao paciente. A atenção farmacêutica é um elemento essencial nos serviços de saúde e deve estar integrada com as demais partes do sistema e com os outros profissionais envolvidos com o paciente. A Associação Americana de Farmacêuticos Hospitalares, 1993, nesse ano, publicou um artigo com a definição oficial de atenção farmacêutica, com o objetivo claro de auxiliar a sua implementação. Então, temos aqui os princípios. Quando se diz respeito a medicamentos,
A atenção farmacêutica não envolve somente o fornecimento correto do medicamento, que seria simplesmente a dispensação, mas a participação do profissional nas decisões sobre o tratamento medicamentoso, o medicamento mais indicado, a forma farmacêutica, né, que mais se adequa à dose, à via de administração. Então, mais uma vez, reforçando que o conhecimento do medicamento, o profissional que mais conhece o medicamento é o farmacêutico, né? Dessa forma, ele pode auxiliar aos demais profissionais de saúde, aos profissionais prescritores, aos profissionais que administram o medicamento no melhor conjunto farmacoterapêutico a ser aplicado. Em relação à atenção, né, o princípio de atenção, a atenção é a preocupação com o bem-estar alheio. No caso aqui, estamos falando do paciente. Todos os profissionais envolvidos no cuidado do paciente cooperam entre si visando o benefício do paciente, cabendo ao farmacêutico garantir bons resultados com o uso de medicamentos. Resultados. O que é que se busca, né, com os resultados? Na busca da cura, seja redução dos sintomas, seja detenção do progresso da doença, sua prevenção, o farmacêutico deve atuar de 3 formas. Primeira, identificando problemas relacionados com medicamentos nas suas diversas manifestações. Segundo, deve procurar solucionar esses problemas relacionados ao medicamento e também prevenir. Então, veja que, né, com essa tríade, a gente observa que o farmacêutico é realmente o profissional do medicamento. Tá? Profissional do medicamento. E para isso, claro, lembrando da questão do conhecimento, que é altamente importante. Em relação à qualidade de vida do paciente, né, deve ser medida através de ferramentas especiais, até exames clínicos com a ajuda do paciente, de acordo com o termo responsabilidade. Claro, para que o tratamento tenha sucesso, é importante o comprometimento do paciente, bem como do profissional farmacêutico, que deve documentar todas as suas ações em relação à obtenção de resultados e à melhora da qualidade de vida do paciente. Agora entendemos, né, o conceito, a filosofia e os princípios da atenção farmacêutica, podemos perceber a importância desse cuidado para alcançar resultados eficazes no tratamento dos pacientes. A atenção farmacêutica vai além da simples entrega de medicamentos, tenham isso em mente. Envolve uma abordagem completa e personalizada de cada indivíduo. Em relação ao processo de atenção farmacêutica, como se dá, então, esse processo de atenção farmacêutica, né? Porque se trata de uma abordagem fundamental para garantir o tratamento medicamentoso possível aos pacientes. Essa prática não se limita apenas ao ambiente hospitalar, nós já conversamos lá na farmácia clínica, mas também em pacientes em ambulatório, casas de saúde, drogarias, farmácias ou até mesmo aqueles que recebem o atendimento domiciliar. Então, a atenção farmacêutica, ela vai, né, onde o paciente precisa, onde o paciente está, na verdade, onde ele está. Seja internado, seja o paciente que chega na drogaria, seja o paciente que está em sua casa. Para que a atenção farmacêutica seja efetivamente implementada, é importante promover mudanças no comportamento profissional. Claro, né, a gente tem que deixar
de ser aquele profissional mais passivo, né? Se envolver mais com a conduta clínica do paciente. Para os que já praticam a farmácia clínica, as mudanças se concentram principalmente na atitude, já que para aqueles que estão presos a um sistema de distribuição de medicamentos, é preciso aprimorar conhecimentos e habilidades necessárias. Então, aqui uma coisa importante, não só conhecimento é importante, habilidade, como lidar com o paciente, né? Como abordar esse paciente, como fazer com que esse paciente confie no profissional farmacêutico. Gomes descreve que ao iniciar um programa de atenção farmacêutica, o profissional deve estabelecer quais atividades devem ser desenvolvidas, as informações a serem solicitadas e a forma como tudo será documentado. Então, se você está acompanhando esse paciente durante o seu tratamento, você deve documentar tudo, né? Até para que no próximo encontro você tenha essa vida farmacológica pregressa, né, do paciente. Além disso, é essencial construir um bom relacionamento, claro, com os demais membros da equipe multidisciplinar, especialmente médicos e enfermeiros. Esse relacionamento, ele é importante, é um relacionamento que deve, né, ser baseado na confiança, e essa confiança vem através do conhecimento, não só nosso, né, mas os outros profissionais também. Então, ao estabelecer esse relacionamento de confiança, a troca vai ser muito mais fácil, muito mais tranquila entre esses profissionais, bem como isso vai resultar, isso vai beneficiar na melhoria do paciente, no sucesso do tratamento. E esses profissionais, geralmente, eles têm uma resistência inicial à presença de um farmacêutico, principalmente ali o farmacêutico em ambiente hospitalar, em clínica, né, que é muitas vezes dominado somente por eles. Então, à medida que o farmacêutico realiza o seu trabalho, fornecendo informações sobre o medicamento, auxiliando no monitoramento farmacocinético, relatando reações adversas observadas, monitorando a resposta dos tratamentos e oferecendo educação sanitária, o relacionamento tende a se fortalecer e a colaboração entre os profissionais se torna harmoniosa. Então, assim, realmente, já que a gente está lá naquele ambiente no qual existem outros profissionais, a melhor maneira, né, de se mostrar presente é mostrar um conhecimento. É importante ressaltar que um programa de atenção farmacêutica deve estar apoiado a um sistema sólido de distribuição de medicamentos, para que os profissionais tenham a liberdade de assumir atividades que envolvam maior proximidade com o paciente. Falando um pouquinho de problemas com medicamentos. Agora vamos falar, né, sobre esse tema. Antes de tudo, é importante ressaltar sobre o uso racional do medicamento. Isso significa o quê? Que o médico precisa fazer um diagnóstico preciso da doença e, quando necessário, prescrever o tratamento farmacológico mais adequado, baseado em quê? Evidências científicas, estudos farmacoeconômicos e considerando as características da região que o paciente se encontra. Os medicamentos utilizados devem estar disponíveis em quantidade suficiente e possuir a qualidade assegurada. Isso parece óbvio, né? Mas nem sempre ocorre de uma maneira efetiva. Ao longo do processo de atenção farmacêutica, podemos nos deparar com problemas relacionados a medicamentos. Quais são eles? Vamos falar de alguns deles. Primeiro, reações adversas ao medicamento. Inclui reações imprevisíveis como idiosincrasias ou respostas alérgicas, reações tóxicas previsíveis relacionadas também às propriedades farmacológicas do medicamento,
É fundamental identificar e gerenciar essas reações para garantir a segurança e o bem-estar do paciente. Erros de medicação. Os erros podem ocorrer em qualquer etapa do processo de terapia medicamentosa, desde a seleção e prescrição dos medicamentos até a dispensação e administração. Então, e também não está restrita ao ambiente hospitalar, né, mas a todos os ambientes ali onde há presença do medicamento, na própria drogaria. Às vezes, uma leitura incorreta, né, de uma prescrição médica. Daí eu sempre falo, na dúvida, né, não dispensa o medicamento, se tem dúvida no medicamento que foi prescrito. Tira essa dúvida antes de fazer a dispensação. E esses erros podem ter consequências graves, até o óbito, né? E então é importante destacar a sua ocorrência e prevenção. Prescrição inadequada de agentes anti-infecciosos. Então, riscos relacionados à prescrição de antibióticos em hospitais, por exemplo, incluem reações adversas e custos elevados. É importante desenvolver esforços, nesse caso, para melhorar a qualidade, reduzir a resistência antimicrobiana e diminuir os custos, né? No ambiente hospitalar, né, o custo é importante, né? Muitas vezes é uma função importante do farmacêutico fazer essa questão do acompanhamento e, além disso, né, com essa minimização dos erros, ocorre também a redução de custos. Essa questão dos antibióticos, ele é importante porque a gente tem a questão das infecções hospitalares, né? Falando aqui em ambiente hospitalar. Então, essas infecções hospitalares, muitas vezes com bactérias aí hiperresistentes, estão relacionadas a essa prescrição inadequada. Em relação ao uso de medicamentos em grupos especiais, já estamos falando em mulheres grávidas, crianças, idosos, né, considerando ali as diferenças fisiológicas, o metabolismo, a absorção e distribuição de medicamentos. A administração adequada, por exemplo, a pacientes pediátricos devem ser passada para os pais de forma clara e objetiva. As interações medicamentosas são outro ponto bastante importante, né? O uso simultâneo de diversos medicamentos que podem alterar a eficácia, segurança, farmacocinética dos fármacos envolvidos. É importante avaliar e gerenciar essas interações, informar os pacientes sobre os riscos e monitorar a terapia medicamentosa. Uma outra questão importante é a não adesão ao tratamento, principalmente pacientes que não estão em âmbito hospitalar. Então, ele começa a melhorar, muitas vezes, no tratamento medicamentoso e abandona esse tratamento. Então, é importante o farmacêutico orientar sobre a adesão, a importância da adesão do paciente ao tratamento, qual, no caso contrário, pode comprometer a eficácia terapêutica. Isso se faz estabelecendo uma relação de confiança, fornecendo informações claras, suporte e monitoramento regular. A adesão a essas medidas são importantes para abordar esse problema. E outra questão é a automedicação inadequada, que é uma prática comum que envolve riscos à saúde, com o uso de medicamentos inadequados, negligência de sintomas graves ou interações prejudiciais com os medicamentos prescritos. Então, educar o paciente sobre os riscos e incentivar a busca de orientação farmacêutica são eficazes na busca de diminuir os problemas relacionados à automedicação inadequada. Agora vamos falar um pouquinho da atenção farmacêutica integrada. Então, pensando em assistência à saúde, é comum, né, a gente vê isso em saúde pública e coletiva, dividi-las em nível primário, secundário e terciário. Essa divisão também pode ser aplicada à assistência e à atenção farmacêutica.
Imagina só como seria interessante ter uma atuação farmacêutica integrada, tanto em unidades básicas de saúde quanto em hospitais gerais ou especializados. Essa integração, né, do farmacêutico lá, certamente traria muitos benefícios para a população, além de reduzir os gastos, né? Como eu já falei, o farmacêutico presente reduz gastos. Sabe de onde tirei essa informação? Do livro Farmácia Clínica e Atenção Farmacêutica de Gomes. E foi até o professor Enéas que me deu de presente. Então, vamos dar uma olhada em algumas ações que o farmacêutico pode desempenhar nesse contexto. Orientação sobre o uso correto de medicamentos. Então, é fundamental que os pacientes tenham acesso às informações necessárias para utilizarem os medicamentos de maneira adequada. O farmacêutico pode fornecer orientações valiosas sobre posologia, forma de administração, efeitos colaterais, bem como interações medicamentosas. Educação sanitária dos pacientes, principalmente em casos de doenças crônicas, o farmacêutico pode desempenhar um papel essencial na educação dos pacientes. Isso ajuda a reduzir a morbidade e as reinternações causadas pela falta de adesão ao tratamento e por reações medicamentosas. Elaboração do perfil farmacoterapêutico. Para determinados pacientes, o farmacêutico pode desenvolver um perfil farmacoterapêutico completo, analisando quais são os medicamentos em uso, as doses prescritas e as interações possíveis. Vocês podem perguntar, o que é perfil farmacoterapêutico? É justamente isso, fazer uma descrição completa dos medicamentos que aquele paciente está utilizando com as informações completas, a dose, esses medicamentos podem ter algum tipo de interação entre paciente, entre medicamento, alimento. E esse perfil compartilhado com os profissionais prescritores ajuda bastante, facilitando na sua tomada de decisão. E comprometimento com os resultados dos tratamentos. O farmacêutico não se limita a entregar medicamentos, a gente tem que tirar isso da cabeça. É uma parte importante, né? Não só entregar, orientar, fazer aquela dispensação assistida, dispensar, explicar, perguntar se o paciente sabe utilizar aquele medicamento, isso é essencial. Nós estamos ali na ponta. Podem ter certeza que o primeiro lugar que o paciente procura, antes de procurar os serviços de saúde, é a farmácia. E nós estamos lá para prestar esse serviço, essa orientação. Tá? Então, não é só entregar, é orientar, né? É ser, né, aquele primeiro encontro do paciente com o sistema de saúde. Claro, a drogaria, a farmácia é um estabelecimento comercial, precisa vender, mas também é um estabelecimento de saúde e essa questão da dispensação ela deve ser feita de maneira racional, né? Sem o que a gente chama de empurroterapia, né? Ter consciência de que ali a gente está tratando com vidas, né? E muitas vezes vidas debilitadas. Quem procura tomar um medicamento porque está tendo algum problema. Isso significa acompanhar o progresso dos pacientes, monitorar a eficácia dos medicamentos e ajustar as terapias se necessário. E essa questão aqui de ajustar as terapias tem sempre que entrar em contato com o profissional prescritor. O farmacêutico não pode, né, mudar a receita por conta. Para que a atuação integrada seja possível, é necessário que diversos segmentos se mobilizem. A área acadêmica, por exemplo, precisa atualizar os currículos, né, de farmácia, incluindo conteúdos relacionados à atenção farmacêutica. Tanto que no currículo novo, a gente tem atenção farmacêutica, semiologia farmacêutica, que antes não havia no currículo, né? Além disso, é importante colaborar com os órgãos de classe, como os conselhos regionais de farmácia, que podem aprimorar as fiscalizações da prática profissional.
E não podemos esquecer do papel do governo, é claro, que deve promover a inserção dos farmacêuticos nas equipes multidisciplinares, além de desenvolver uma política de saúde e de medicamentos mais eficientes. Então, pessoal, essa é a parte introdutória do que se diz respeito à atenção farmacêutica.